Graça e paz, galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um quadro desse canal que tem sido uma ferramenta de bênção para muitas pessoas. Tivemos um pouquinho afastado aí por uns tempinhos, né? Vocês que nos acompanham, mas em nome de Jesus agora vamos voltar 100% a todo vapor. E hoje, esse quadro de hoje é o quadro que você já está acostumado, né? Tá aqui meu amigo Felipe. Meu Deus! Mas qual que é o nome do seu mesmo, Felipe? Paulo. Paulo Felipe, que eu descobri depois de anos. É Felipe. Aquele dia que eu tava conversando com sua mãe, que sua mãe falou assim, porque o Paulo... Felipe... Paulo, é. Nossa, o Felipe... Mas não tem cara de Paulo não, cara. Na escola só é Paulinho na escola. O pessoal que estudou comigo é só Paulinho. É mesmo? Ixi, aquilo lá. Felipe não existe? Não existe, né? Felipe é meu nome de crente. É o seu nome artístico? É, nome artístico. Tá, joia. Então, nesse quadro aqui com o Felipe, adoração em espírito e em verdade. Na verdade, o quadro é em espírito e em verdade, né, Lipe? Uhum. Onde você tem falado bastante sobre esse lance da adoração, né, tudo isso. E nós vamos dar continuidade, falar desse assunto, que é um assunto importante, que as pessoas geralmente têm curiosidade sobre outras coisas da Bíblia, mas esse assunto é um tema central porque nós somos criados para adorar, né? É. Nós somos, por natureza, adoradores. E quando Deus fala em verdadeira adoração ou adoração em espírito e verdade, na verdade, voltar àquilo que o plano original de Deus. Sim. Né? Então, nós vamos falar sobre isso hoje. E fica aí, já curte, comenta, compartilha já. Depois, no final, você comenta. Comenta agora um negócio nada a ver, né? Que tipo, você não assistiu ainda, então você não sabe se foi bom ou se foi ruim. Então, comenta aí, foguinho, glória a Deus. E aí, no final, você comenta alguma coisa relacionada do vídeo. Com certeza vai ter comentado Dona Zilda aí. Uns 8 no mínimo. A Zilda é nossa número 1, né, cara? Então, assim... irmã Zilda, Deus abençoe, senhor. Mas já ajuda a gente também compartilhando, tá? Você que aí, às vezes o pessoal assiste lá, às vezes curte, às vezes não compartilha, às vezes assiste, nem curte, nem compartilha. Então ajuda a gente a compartilhar esse material. Eu tenho certeza que vai edificar você, vai edificar a sua família. Manda no grupo de célula aí, no grupo do louvor da sua igreja, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Graças a Deus. Dito isso, sem mais delongas, bora pra vinheta. Qual que, dentro desse tema de em espírito e em verdade, o que você queria trazer para nós hoje? Assim, claro que tem já, tem um livro que você está seguindo, né? Qual que é o... Mostra pra galera aí o livro que você... Íntima Adoração. Daniel Branco. Daniel Branco, Íntima Adoração. É. Então, muito do que a gente está conversando está baseado nesse livro aí. É baseado nesse livro aqui. E o tema de hoje, qual que é o caminho hoje que nós vamos seguir dentro dessa linha de verdadeira adoração, desse lance de espírito e em verdade? Cara, o título que coloquei aqui é uma adoração e um relacionamento com Deus que não estão aperfeiçoados. Vou falar muito sobre uma falsa aparência de adoração, mas acho que antes de falar, no último vídeo que a gente gravou, a gente falou muito sobre medo. Que a falta de um verdadeiro relacionamento com Deus, ela causa medo. Tanto que causou medo, o medo bateu nas portas da vida de Abraão, de Pedro, de Davi, até de Elias, que são grandes homens de Deus. E uma coisa que a gente falou no último vídeo é que as experiências que a gente tem com Deus, elas não revelam a profundidade do relacionamento que a gente tem com Ele. E eu cito até a história de Davi. Davi, um homem que tinha tantas experiências com Deus, viveu tantas coisas da hora com Deus, mas o medo chegou, a dificuldade bateu à porta de Davi. E em Salmo 51, Davi diz que o que lhe dava força para seguir, ele cita que a alegria da salvação, né, que Deus, eu não tenho as experiências, então ele não levou em conta nos momentos de medo, de dificuldade, as experiências que ele teve com Deus, que foi muitas. Mas ele pediu para Deus me trazer de volta a alegria que eu tinha de ser salvo. E a gente falou sobre isso, acho que a gente terminou o vídeo sobre isso. E muitas vezes o autor ele começa falando no capítulo 3, que a gente está falando sobre isso.
as consequências de uma falta de relacionamento com Deus é o medo. E o medo, ele traz algumas realidades na nossa vida, que são, uma delas é a aparência. Que eu vou até ler o comecinho do capítulo aqui, que fala assim: o medo se torna praticamente quase um vilão solitário em nossa vida, como resultado de não andarmos com o Senhor, de não termos uma vida de intimidade com Ele. Esse medo se traduz em duas realidades espirituais terríveis: aparência e falsa segurança. É muito comum vermos pessoas que se dizem de oração e, quando são surpreendidas por situações de perplexidade, se revelam ansiosas, medrosas, violentas e iracundas, com emoções totalmente descontroladas, demonstrando assim muito mais do que simplesmente um comportamento desequilibrado e contraditório. Na verdade, esses comportamentos demonstram a ausência de um relacionamento profundo com Deus. A falta de um relacionamento profundo com Deus levará as pessoas a serem subjugadas pelo medo, por viverem uma vida de superficialidade com Deus, a qual, por sua vez, gera aparência e falsa segurança. A gente até citou no último vídeo que o medo, ele, por um certo lado, ele é bom, mas a palavra diz que o verdadeiro amor, ele joga fora, ele lança fora todo medo. Em um verdadeiro relacionamento com Deus, não existe medo. E quando diz sobre aparência ou falsa segurança, o autor diz algo muito interessante, que quando a gente tem um relacionamento com Deus baseado nas aparências, ou seja, naquilo que as pessoas estão vendo, então não naquilo que eu sou íntimo com Deus, onde ninguém está vendo, mas às vezes, ainda mais com a internet hoje, a gente pode ser uma pessoa na internet e outra pessoa completamente diferente fora dela, sabe? E ele diz que quando as situações complicadas batem, as pessoas se revelam ansiosas e violentas e até medrosas ou descontroladas. Uma pessoa, às vezes, um pastor, por exemplo, que a gente admira, que a gente olha e fala: esse cara é homem de Deus. Aí, quando bate alguma dificuldade ou alguma prova assim nesse sentido, a pessoa se revela uma pessoa que a gente nunca tinha visto. Porque um relacionamento com Deus que está por aparência, apenas para mostrar para as pessoas, e não somente naquele verdadeiro relacionamento com Deus. É algo que, sim, é como os fariseus, sabe, que oravam, eles seguiam ali à risca todas as coisas, mas faziam por aparência, faziam para chamar a atenção das pessoas apenas por não sei a palavra. Às vezes uma vaidade, né? Um orgulho. Isso. E às vezes, igual você falou assim, ó, do medo, né, cara? Hoje as pessoas, elas têm esse lance de serem vistas, de serem observadas, e essa necessidade de admiração. Sim, é. Então, tipo, eu preciso que as pessoas me admirem. Eu preciso que as pessoas observem as minhas qualidades. Eu preciso que eu seja aplaudido, entendeu? E quando eu não tenho essa recepção, aí gera medo. Sim. Porque, tipo, nossa Deus, eu não sou... A identidade está nisso aí. Quem sou eu sem isso aí? Sim. Né? Quem sou eu? Eu projeto ser alguém tão grande, eu me vejo, só que a pessoa que eu projeto ser bom, por exemplo, vamos supor, vou me usar como exemplo. Eu gosto de explicar a Bíblia, eu entendo meu chamado é ensinar a Bíblia para as pessoas, falar sobre Deus, expor as Escrituras. Vamos supor que eu me considere bom nisso, entendeu? A validação do eu me considerar bom é ter pessoas que me admiram nesse sentido. Então, se eu não tiver essas pessoas, aquilo que eu penso sobre mim cai por terra. Sim. Então, por exemplo, Deus que me livre não ter pessoas que me admiram. Então, eu vou sempre forçar a ser alguém que tenha essa característica na frente das pessoas para validar isso aí. E às vezes nem é a identidade nossa, né? Nem é o que Deus chamou. Igual eu comentei. Ou é algo distorcido, né? A internet hoje, cara, assim, você vê, o cara posta versículo todo dia, ou sei lá, posta que tá lendo a Bíblia todo dia, assim. Isso pra mim não revela que ela é uma pessoa de Deus. De maneira alguma. Né? Então, assim, é algo que a internet trouxe hoje, igual você falou. Isso manipula a identidade da gente de uma forma, porque a gente vai seguir o que tá dando certo. Então, o tal artista, a gente está falando de um contexto de grupo de louvor, de música e tal. Tal artista escreveu uma música sobre tal tema. A gente que é compositor, a gente fala, esse tema dá certo. Vou escrever algo sobre isso também. Então, é sempre algo, assim, a gente sempre segue, o ser humano é assim, ele sempre acaba seguindo o que está dando certo. E, às vezes, o que dá certo, muitas vezes,
é o que vai chamar atenção, mas às vezes o que Deus chamou a gente para seguir ou para fazer, às vezes não vai ter ibope, ninguém vai ver, não vai ser algo assim, e a gente não está preparado para isso. Eu gosto de uma frase do Alessandro que ele fala assim, que o que seria do nosso ministério se a internet não existisse? Então, se o seu ministério é baseado nos vídeos do YouTube, não vai ter mais. Então, e aí, o que seria do seu ministério? E isso entra muito no contexto de igreja local, né, cara? Assim, você quer ver se uma pessoa é homem de Deus, cara, olha para a família dela, olha para a igreja local dela, como que ela age lá, não pelo que ela é na Na internet, né? hora da atuação, né, cara? É, Na hora que ela tá ali desenvolvendo, fazendo, e é o que os fariseus faziam mesmo. sim. E às vezes é que negócio, né, cara? Às vezes são coisas certas, mas com motivações erradas. Motivar errado. É. Então, tipo, eu igual desse lance que você falou do medo aí, e às vezes eu entendo, eu tenho na minha cabeça fez bem sentido no seguinte pensamento. As pessoas têm medo de serem descobertas. Entendeu? As pessoas têm medo de serem descobertas no relacionamento dela superficial com Deus. Sim. Então, por exemplo, para manter Essa fama, né? essa fama, ela vai ter algum tipo de contato com, não com Deus, mas alguma coisa que diz respeito a Deus. A gente está falando dentro do ambiente nosso aqui, cristão, de relacionamento, de igreja e tal. Então, em algum sentido, ela vai ter contato com Deus. Então, você pega, por exemplo, os fariseus, né, que eles eram hipócritas, atores, né? Esse é o significado do hipócrita ali na Bíblia. Uhum. E eles eram pessoas que atuavam, mas de algum sentido eles tinham algum contato com, entre aspas, Deus ou algo sobre Deus, porque eles eram as pessoas da Torá, Sim. eram as pessoas do Antigo Testamento, né? Então, só que isso não é suficiente. Mas que não revela, essa performance deles não apontava para Deus diretamente. Tanto que Jesus vai falar para eles: vocês estão aí gastando tempo examinando as Escrituras e elas estão falando de mim. Vocês estão buscando a vida eterna nas Escrituras, mas ela está falando de mim, tipo, eu tô aqui, né? Que mostra essa superficialidade, né, cara? Sim, e eu acredito que como a gente fala, né, para grupo de louvor, para esse contexto, para essas pessoas específicas, não só para o grupo de louvor, mas como é sobre isso, sobre adoração, né? Eu acho que uma coisa que é muito importante, cara, para os líderes e tal, é não se iludir com talvez a aparência das pessoas que a gente vê, que a gente segue, sabe? Eu falo por mim mesmo, assim, às vezes a gente segue alguma pessoa assim, que a gente admira ministerialmente, assim, e aí acontece sei lá, algum escândalo aí. A gente fica chateado, como tem acontecido demais agora, sim, demais. A gente fica, pô, cara, seguir esse cara, mas é por causa disso, a gente espera que essas pessoas não erram, a gente espelha nelas de uma forma assim, talvez a gente não tenha a nossa identidade própria, assim, nessa questão de ministerial e tal, e acaba acontecendo, acaba se frustrando por conta disso. Então, cara, eu acho que uma coisa que a gente precisa é realmente se dedicar num relacionamento real com Deus, assim, de intimidade, como o autor cita Mateus 6, né, que Mateus 6:1 e o versículo 2 fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Depois, Jesus diz sobre entrar no quarto, fechar a porta e tal. Eu acho que falta hoje, né? Assim, eu falo isso com muito temor, ministros que são conhecidos por Deus e desconhecidos pela mídia, sabe assim? Hoje a gente tem muitos ministros conhecidos pela mídia e desconhecidos por Deus. É algo difícil de falar assim, mas é verdade. Então, a gente precisa ser essas pessoas de oração, pessoas que têm intimidade com Deus. E eu não estou dizendo que as pessoas que estão na mídia não têm intimidade com Deus, nem é isso que eu estou falando. Mas hoje em dia a gente conversa direto sobre isso, ainda mais com o lance, sobre esse mercado que existe no meio gospel, assim, dessa questão. Tanto as músicas refletem, as palavras, você vê que tudo caminha para um lugar que é o próprio ser humano, sabe? E isso parte de uma adoração e aparência. Parece, mas não é. O até escreveu o verdadeiro perigo do relacionamento de aparência
é que ele se sustenta enquanto as pessoas te veem e te aplaudem, igual você falou. As pessoas estão me vendo, eu preciso alimentar essas pessoas, eu preciso manter a minha fama de homem de Deus, então eu tenho que fazer um post no Stories, eu tenho que fazer um post no Instagram para mostrar que eu tô bem, para mostrar que eu sou homem de Deus. Aí você vai ver, às vezes, por perto, perguntar pro pastor como que aquela pessoa tá, a pessoa tá destruída espiritualmente, porque... Entende? Às vezes nem congrega, às vezes Não, nem então. vai miliano Vai lá a fundo, que o então. pastor não vê essa pessoa na igreja. Quem que Então. é o irmão? Ah, tá. Ele. Aí ele falou pelo nome dele, não sabia. Só conheço o nome artístico. Então acontece isso aí, cara. Isso aí, e é aquele negócio, né? É igual a gente tava falando. Eles oravam nas praças, nas esquinas, para todo mundo ver que eles eram homens de oração. Aleluia, né? Eles jejuavam e chegava tudo lá com cara de fome, despenteado, fedido, né? O que tem a ver o jejum, né? Então. E aí Jesus, interessante, cara. Jesus, ele não fala assim, ó, para de orar e para de jejuar. Tipo, para de fazer isso. Sim. Jesus fala assim, não, só corrige a motivação. Porque a gente pode fazer alguma coisa certa com motivação errada. Né, cara? E às vezes Deus vai trabalhar, Deus é soberano, cara. E ele alcança pessoas por meio da graça dele. Mesmo quando alguém está na sua motivação errada, mas ele se preocupa mais ainda com o filho, né, cara? Ele se preocupa com o coração. Então, tipo, às vezes as pessoas pensam, mas tá dando certo. Mas não é isso que Deus quer. Cara. Deus não quer que dê certo. Né? Eu vi um pastor falando, né, cara? Cara, não faz o que dá certo, não faz o errado só porque dá certo. Faça o certo mesmo que dê tudo errado. Sim. Então, tipo, continue fazendo isso aí, continue ministrando, continue nessa pegada. Não, mas tá dando tudo errado, mas esse é o certo. Sim. Entendeu, cara? É o que Deus chamou para fazer. Sim. Né? E aquele negócio, né, cara? Como que eu sei se eu estou vendo de aparência ou não? Como que eu ajo, como que eu tô sozinho, né, cara? Uhum. Eu lembro daquela passagem de Moisés, né, cara? Ele mata lá o soldado e olha para ver se ninguém tá vendo. Ele mata lá, vou ajudar, enterrou o cara na areia, olhou lá, ninguém viu. E aí ele sai andando, né, cara? Ele sai andando e tal. No outro dia, os caras falam pra ele, ó, você vai fazer com a gente igual você fez com o soldado? Pô, alguém viu. O cara preocupou pra ninguém ver, mas alguém tinha visto. Enterrou, falando, puxa vida, alguém viu sim, cara. Então isso revela quem que a gente é. Sim. Quem a gente é quando só Deus tá vendo ou quando ninguém tá vendo. Sim. Será que a gente tá nessa preocupação mesmo? E igual a gente tá falando do lugar, não a gente apontando para as pessoas, tudo, mas a gente tá falando do lugar que serve para nós, cara. Quando, por exemplo, eu toco guitarra, eu toco violão, eu estudo a Bíblia, eu ensino. Cara, eu faço isso só quando eu tô na igreja? Sim. Cara, eu só toco a música quando eu tenho que tirar ela para ensaiar. Entendeu, cara? Eu só vou ler a Bíblia quando eu tiver que pregar. As pessoas antigamente aprendiam que sim. Tipo, a gente aprendia que quando eu vou pregar, eu tenho que jejuar para pregar. Uhum. Só que depois você vai entendendo o relacionamento com Deus, eu não tenho que jejuar para pregar. Eu tenho que jejuar para me relacionar. Que dá a impressão que é uma troca, né? Eu jejuo, cara, e Deus me dá unção. Exato, cara. Então, tipo, eu não tenho que orar para me pregar ou para cantar. Eu tenho que orar para me relacionar com Deus. Sim. Então, eu tenho que ler a Bíblia não para eu ensinar, mas para eu me relacionar com Deus e descobrir qual é a vontade de Deus. Óbvio, quando a gente vai ministrar, a gente vai ser mais específico, a gente vai gastar mais tempo, vai preparar um sermão, preparar um estudo. Mas se esse for o objetivo final, nós já caímos. Sim. Nós já caímos, nós não estamos firmados em nada. Sim. Entendeu, cara? E aí que é o perigo do negócio. Sim. O você falou que a nossa vida reflete, o autor fala assim que a própria rotina nossa familiar demonstra aquilo que há dentro do nosso coração. Então, tem um pastor que tem uma frase, ele fala assim, você quer saber se a pessoa é realmente relacionada, se ela é homem de Deus ou mulher de Deus, ou, dando um exemplo de um homem, pergunta pra mulher dele que tá com ele todo dia. Aí ela vai saber se esse cara é um grande homem de Deus. E muita a nossa vida familiar, tanto familiar da igreja ou familiar dentro de casa, ela revela essa aparência ou não também. Sabe, hoje em dia, assim, eu posso talvez, as pessoas, a gente é pessoas assim que tá no YouTube, tá no Instagram, faz vídeo, grava vídeo e tal. E muitas vezes a gente querendo ou não, a gente passa uma aparência para as pessoas aqui que talvez não é.
isso, entende? Eu falo assim, cara, eu até tomo cuidado às vezes no Instagram, assim, que a gente posta as coisas, a gente posta, eu gosto de postar música que eu componho lá no violão e tal, que eu não sei o quê. Às vezes eu fico apreensivo que as pessoas olham de um olhar e falam assim, cara, nossa, o Felipe deve ser zica então, velho, as músicas que ele escreve, que eu não sei o que e tal, só que não é bem assim. Então as pessoas não sabem assim que às vezes as músicas que eu escrevo às vezes é baseado assim em momentos de dificuldade que eu mesmo tô passando. Então muitas das vezes até um exemplo da música lá que a gente escreveu o que digo com o Eric lá em casa, a do secreto no escondido e tal. Cara, na verdade era Deus falando que a gente precisava voltar pro secreto, não foi? Não foi algo assim, nossa, que benção, vocês estão no secreto, que belezinha, que legal, nossa, vocês são benção. Não, cara, era algo que a gente estava falhando e que Deus queria corrigir. Então, esse tipo de coisa, sabe? Então, eu fico às vezes olhando assim e falo, cara, eu preciso melhorar, eu preciso ter mais relacionamento com Deus e se a gente não tomar cuidado, a gente entra nesse lance da aparência também, cara. Porque é atrativo, né, cara? Velho, chama atenção, a gente É vê os lógico. likes, vê os coraçãozinhos lá no Stories, lá falando, você é louco, a pessoa tá Nossa, gostando, cara, rapaz, que olha, benção, louco, que nossa, legal, cara, mas... chorei. Oh, então, chorei, perigo, chorei, rapaz. É, Deus do céu, mas assim, entende? Então, a gente, e é que a gente nem é famoso, assim. A gente já fica assim, imagina as pessoas que tem. E não é à toa que acontece muito isso. De pessoas que crescem assim, de coisas assim, e desanda, enfim, não é mais as mesmas, sabe? E, sim, é complicado. mas tem um para nós encerrar já, caminhar pro finalzinho, qual que é o remédio para isso? Cara, Pra gente não cair nesse engano, pra gente não cair, tipo, nesse lance de viver de aparência. Olan, eu acho que o melhor, assim, vai parecer, assim, clichê, mas é relacionamento, cara. É leitura de Bíblia, assim, e não ficar preocupado em, assim, por exemplo, assim, ó, cara, eu sou assim, tá falando um exemplo de mim. Eu vou lá, vamos supor que eu escrevi uma música. E às vezes eu fico desesperado pra postar ela logo. Porque a verdade é que eu não quero postar porque às vezes eu quero que as pessoas sejam abençoadas por isso. Que é a verdade do nosso coração que a gente quer que as pessoas vejam. E elas comentem, elas colocam um like. Essa que é a verdade do coração da gente, ser humano. Então acho que é não postar, entendeu? Então para mim que sou um ministro de louvor, que componho, não poste. Se você tá com a intenção de que o ser humano sabe da intenção do coração dele, então eu falando de mim, né? Eu sabia, eu sei, é para isso. Não é, meu coração não está inclinado para o ministério que Deus me deu de abençoar as pessoas através da canção. Eu quero ganhar através disso. Eu quero que as pessoas vejam, comentem. Cara, eu não posto. Acho que mantenha o seu ministério calado, sem ninguém ver, durante muito tempo, até Deus tratar. Cara, Jesus começou o ministério dele depois de quanto tempo? E ele só apareceu quando foi necessário aparecer. Então acho que falta isso. Às vezes as pessoas começam no ministério, começam a postar, começam a aparecer, acho que cedo demais e elas não têm maturidade para isso. E eu falo assim, ó, eu falo de mim, tá? Não estou falando dos outros, não, eu falo de mim. Eu tenho essa dificuldade, é uma dificuldade que eu tenho muito de aceitação, entendeu? Acho que cada um tem, se eu não tenho dificuldade de demonstrar isso, das pessoas gostarem do que eu estou fazendo. Então, cara, elogie a minha música, entendeu? Então, o pessoal que anda comigo, não elogie minha música, pelo amor de Deus, que isso faz mal pra mim, entende? Então, Inclusive, você escreveu uma música horrível semana passada. Nossa, horrível! Demais! Eu não gostei. Mas assim, é isso, sabe? Eu falando de mim, então, cara, mantém tudo escondido, realmente. Coloca isso na igreja local, na igreja que você tá, sabe? Canta suas músicas, não posta ela não, canta ela na igreja sua, apresenta ela na sua igreja. Eu tô falando de música, mas às vezes a pessoa, às vezes é palavra, às vezes é algo assim. Então acho que é assim, mano. Mantém tudo em secreto. Que Deus, ele possa estar vendo. Você possa ter certeza que Deus está vendo, não que outras pessoas estão vendo, sabe? Eu acho que esse é o remédio. Amém. Esse é o lance, né, cara? É fazer para Deus. Né? Pra fechar, né, cara? Uma vez eu vi alguém falando isso aí, né, cara? Tipo, não faz sentido eu estudar tudo que eu estudo se ninguém me vê falando. Ah, sim. Acho que eu já ouvi isso já. Não faz sentido eu fazer tudo que eu faço se ninguém me vê fazendo, se ninguém vê o resultado disso. Sim. Então, quando a gente começa a avaliar as motivações, a gente começa, poxa, Deus, verdade, cara. Sim. É verdade. Tudo isso tem um propósito final que é glorificar o Senhor. É. É lógico que alcança as pessoas, Não, lógico sim, que toca as pessoas, mas quando a gente começa a
ir para esse caminho, a gente já tá afastando, né, cara? Glória a Deus. Então, é isso aí. É isso aí, galera. Então, fica essa dica aí. A Bíblia ela tem vários momentos em que ela fala assim, ó, examine você mesmo. Olhe para você, avalie você mesmo. Então, sempre chamando a gente para o autoexame, né? O mais comum é lá da ceia, né, cara? Pra gente examinar nós mesmos, tudo. Mas tem um outro texto, acho que de 1 Coríntios 13 também, tem uma da carta de Paulo lá que eu não vou lembrar, cara. Não sei se é a pastoral, mas que fala também sobre a gente, cara, fazer um check-up, assim, olhar pra dentro, assim, falar, cara, sou salvo mesmo, cara? Cadê os frutos de salvação na minha vida? Então, por causa disso. Porque a gente sempre tá tendencioso a sair do caminho. Dar uma desvirtuada, cara. Então, você que assistiu esse vídeo aí, fica ligado, né? Examine o seu coração, olhe para o seu ministério, para a sua vida, olhe para a sua família, olhe para a sua igreja, porque são pessoas que vão sempre, que Deus está sempre usando para realinhar, né? Muitas vezes as nossas motivações. Então, espero que esse vídeo tenha te abençoado. Não perca, né, os próximos vídeos dessa série, né, que em nome de Jesus vai perdurar aí, né, Ney? Vai. Tem mais um livro, né? Tá já fazendo já. Então, tem bastante conteúdo aí. E o objetivo nosso aqui no canal é exatamente isso aí. Ferramentar você que está nos assistindo. Talvez tudo que a gente faz não vai fazer tanto sentido, mas se você vê uma coisinha assim, poxa, isso aqui mudou minha forma de pensar. Nós já glorificamos a Deus porque por ter sido esse instrumento na vida de vocês. Amém? Mais uma vez, curtem, comentem, compartilhem esse vídeo e Deus abençoe você. Não se esquece de se inscrever no canal. Falou? Amém. Não falou pra galera aí, Felipe? Falou. E olha as músicas horríveis que o Lipe tem composto. Falou, Deus abençoe.